E se eu te dissesse que a Bíblia não apenas falou sobre a volta de Jesus, mas deixou sinais tão claros que qualquer pessoa com os olhos abertos pode reconhecê-los? Não estamos falando de metáforas vagas, nem de símbolos confusos, mas de profecias que atravessam os séculos e chegam diretamente até nós. Imagine por um momento que aquelas palavras escritas há mais de 2000 anos estão descrevendo o que vemos hoje nas notícias, nas ruas e até mesmo em nossa própria vida. Não seria impossível ignorar? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, não se limitou a dar conselhos gerais. Ele falou com precisão, advertiu sobre guerras, falsos profetas, sinais no céu e na terra, e deixou claro que tudo isso seria como o início das dores de parto, anunciando que o seu retorno está cada vez mais próximo. Essas profecias não são apenas relatos do passado, são alertas vivos para o presente. E aqui surge a pergunta que não podemos evitar: estamos realmente prestando atenção ao que Deus já nos disse? Ou seguimos vivendo como se nada estivesse acontecendo, enquanto os sinais proféticos se multiplicam ao nosso redor? Cada palavra de Jesus é um chamado urgente para olhar além do visível e reconhecer que a história não está avançando ao acaso, mas seguindo um plano divino que nos conduz inevitavelmente ao seu retorno glorioso. As profecias nunca foram escritas como um simples adorno religioso. Foram dadas como advertências e também como sinais de esperança. No livro de Daniel, por exemplo, vemos como Deus revelou, com séculos de antecedência, os reinos que se levantariam e cairiam, preparando o seu povo para o que estava por vir. E no Apocalipse, João descreve cenas que parecem tiradas do nosso tempo. Nações agitadas, sistemas globais controlando a vida de milhões e uma humanidade buscando respostas em meio ao caos. É como se cada página das Escrituras tivesse sido desenhada para este exato momento da história. Mas é aqui que o coração começa a tremer. Porque não falamos apenas de fatos distantes, mas de sinais visíveis hoje. Guerras e rumores de guerras, catástrofes naturais se multiplicando, a fé de muitos se esfriando. Acaso não sentimos que essas palavras nos cercam em cada notícia? É impossível ler as profecias e não ver refletido o mundo em que habitamos. E ainda mais inquietante é reconhecer que Jesus não as mencionou para infundir medo, mas para nos despertar. Ele sabia que chegaria um tempo em que os homens viveriam distraídos, confiando em seu próprio poder, ignorando que toda a história caminha para um clímax profético. E é aí que surge a primeira virada emocional. E se esses sinais que vemos diariamente fossem os sinos de advertência de que o retorno de Cristo já está em andamento? Essa ideia sacode qualquer coração sensível, porque não falamos de uma possibilidade. Falamos de um cumprimento em processo. Deixe-me te fazer uma pergunta que você não pode ignorar. Se os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos, onde você quer estar quando esse dia chegar? Não falo apenas de um lugar físico, mas da condição do seu coração, da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Porque a profecia bíblica não é apenas uma advertência para o mundo. É um espelho no qual cada um de nós deve se olhar com honestidade. E aqui quero te convidar a algo especial. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: Senhor, abre meus olhos para os teus sinais. Faça isso não apenas como uma palavra pública, mas como uma declaração de fé que pode inspirar outros. Às vezes, um simples comentário se torna a faísca que acende a esperança em outra pessoa que está assistindo a este mesmo vídeo. A sua voz importa, o seu testemunho pode ser a confirmação que outro irmão ou irmã na fé está precisando neste exato momento. O primeiro sinal profético que não podemos ignorar é o que o próprio Jesus anunciou com tanta clareza no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. E não se trata apenas de conflitos isolados,
mas de um ambiente global de tensão, onde as guerras deixam de ser rumores distantes para se tornarem parte do dia a dia de milhões de pessoas. Não estamos já vendo isso? Cada vez que ligamos a televisão ou verificamos as notícias, encontramos um mundo em chamas, com alianças sendo quebradas e ameaças que escalam mais rápido do que conseguimos assimilar. O impactante é como a profecia bíblica descreve não apenas a magnitude, mas também a frequência desses eventos. Não é um simples aumento da violência. É um padrão profético que aponta para a proximidade de algo muito maior. E o mais surpreendente é que Jesus não usou essas palavras para nos dar medo, mas para que aprendêssemos a discernir o tempo em que vivemos. Como um pai que adverte seus filhos antes da tempestade, ele deixou esses sinais escritos para que ninguém pudesse dizer que não foi avisado. Se as guerras e os rumores de guerras já estremecem o mundo, a profecia bíblica nos adverte sobre algo ainda mais profundo, um sistema global que, nos últimos dias, envolverá as nações em uma rede de controle nunca antes vista. Em Apocalipse, capítulo 13, lemos sobre um poder que consegue influenciar toda tribo, língua e povo, um poder que marca os homens e determina quem pode comprar ou vender. Você percebe o que isso significa? Não falamos apenas de exércitos ou conflitos. Falamos de uma ordem mundial que se levanta como um alerta vivo de que os tempos proféticos estão avançando em uma velocidade surpreendente. E o que parecia impossível há décadas hoje está diante de nós. Sistemas digitais que controlam transações, governos que vigiam cada movimento, tecnologias que registram até os detalhes mais íntimos de nossas vidas. Tudo isso se encaixa com uma precisão inquietante no que os profetas anunciaram há séculos. É como se cada passo da humanidade nos levasse diretamente para a cena que João descreveu em suas visões. Mas é aqui que o coração se sacode. Estamos preparados para discernir quando essas estruturas deixam de ser simples avanços e se tornam correntes espirituais? Esse é o grande alerta global, porque aquilo que muitos celebram como progresso pode estar cumprindo. Em silêncio, a mais temida das profecias. Se você chegou até aqui, é porque em seu coração você sabe que essas profecias não são um simples relato antigo, mas uma mensagem viva para a nossa geração. E quero te convidar a fazer parte ativa dessa missão. Cada vez que você deixa um gostei neste vídeo ou compartilha com alguém, ajuda a palavra profética a alcançar mais pessoas que talvez nunca tenham ouvido essas verdades. O seu gesto, mesmo que pareça pequeno, pode se tornar a semente que desperta outro coração. Imagine o quão poderoso seria se milhares de crentes, ao mesmo tempo, começassem a difundir esses sinais da volta de Jesus, como uma corrente de luz que se estende em meio à escuridão. Você pode fazer parte disso agora mesmo, sem sair de onde está. Clique, comente, compartilhe, e você estará semeando esperança e advertência em lugares onde talvez eu nunca poderia chegar. Há um sinal profético que se eleva como um clímax em meio a todos os outros. Uma revelação que o próprio Jesus repetiu para que ninguém a deixasse passar. A escuridão espiritual que cobrirá o mundo antes de sua volta. Em Mateus 24 ele disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E se há algo que dói profundamente, é ver como essa palavra se cumpre diante de nós. Famílias destruídas, corações endurecidos, igrejas enfraquecidas, como se uma onda invisível estivesse apagando pouco a pouco a chama da fé em milhões de pessoas. Mas o surpreendente é que a profecia não fala apenas de uma perda, mas também de uma separação. Em Apocalipse, se descreve um tempo em que aqueles que permanecem firmes serão selados por Deus, enquanto os que se deixam arrastar pelo sistema do mundo serão marcados de outra maneira. É um contraste absoluto. Tibieza ou fervor, engano ou verdade, condenação ou vida eterna. Essa divisão não é teórica, é real e está acontecendo agora mesmo.
enquanto o mundo inteiro se polariza como nunca antes. E aqui está o detalhe que estremece. O esfriamento do amor não é algo que acontece de repente. É um processo lento, silencioso, quase imperceptível. Até que um dia você acorda e descobre que sua fé já não é a mesma, que sua confiança em Deus se enfraqueceu. Essa é a armadilha mais perigosa de todas e, ao mesmo tempo, a prova profética mais clara de que a vinda de Cristo está às portas. E se tudo isso que estamos vendo, guerras, sistemas globais de controle, corações que se esfriam, são apenas o princípio, imagine o que está por vir. As profecias nos mostram que o retorno de Jesus não será um evento silencioso ou oculto, mas um acontecimento glorioso que estremecerá céus e terra. E a grande pergunta é: você quer ser surpreendido ou quer estar preparado? A diferença está no que você decide hoje, neste exato momento. Por isso te peço algo concreto. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho, porque o que vamos revelar nos próximos vídeos pode ser decisivo para a sua vida espiritual. Não deixe que esses sinais passem despercebidos sem despertar a sua fé. E faça ainda mais. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa nunca tenha estado tão perto de ouvir que Cristo vem em breve. Escreva nos comentários a frase: "Estou esperando a Jesus". E juntos formemos uma comunidade que não apenas observa os sinais proféticos, mas vive com a certeza da promessa cumprida. Cada comentário, cada like e cada compartilhamento é uma semente que multiplica a palavra e prepara mais corações para o grande dia.